Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. 11 de novembro de 2021, 7 horas. E aqui estamos com muito amor, com muito carinho, iniciando mais um dia e fazendo as nossas orações matinais e estudando o Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita. E para iniciarmos o nosso trabalhinho de hoje, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos amigos desencarnados, aos nossos protetores que já nos inspiram nesse trabalhinho. Nós, com muito amor, com muito carinho, pedimos a proteção de Deus, de Jesus. Pedimos a proteção dos nossos anjos da guarda para que eu possa passar com amor, com carinho, nesse bate-papo gostoso que fazemos aí 20, 25 minutos, 30 minutos, diariamente. Então, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade e que possamos realmente juntos estudarmos um trechinho todos os dias do Evangelho para irmos raciocinando em cima desses ensinamentos preciosos, visando a vida futura, a vida após a morte do corpo físico, porque nós sabemos que realmente somos espíritos. Ora, estamos encarnados no mundo inferior, que é um dos mundos inferiores, que é o planeta Terra. Então, Senhor, que eu possa passar com clareza, com muito amor, com muito carinho, e rogar por todos nós a Tua bênção, que estamos iniciando mais um dia, para que possamos, Senhor, conseguir o equilíbrio necessário para procurarmos ser mais humanos, mais gentis, mais sinceros, procurar vigiar as palavras, os pensamentos, as nossas ações. É isso que nós pedimos a todos que nos ouvem, a todos que estão nas suas casinhas aí, escutando esse estudo do Evangelho. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, e que a hora que terminarmos já vamos estar com as baterias carregadas, com a influenciação desses espíritos benfeitores de Jesus. Esses espíritos que estão já trabalhando conosco aqui nessa salinha, aí na salinha de vocês, porque Jesus nos informa, nos orienta, nos afirma, onde há 2 ou mais pessoas orando em meu nome, lá eu estarei. Muito obrigado, Jesus. Nos abençoe nesse nosso bate-papo em torno do Teu Evangelho. Que assim seja. Muito bem, amigos. É com grande alegria que estamos juntos novamente e que fico muito grato pelo apoio de todos que estão nos escutando, os nossos amigos encarnados, parentes queridos, clientes, amigos, simpatizantes da doutrina espírita, os nossos irmãos espíritas, e vamos ao estudo dessa manhã.
Nós ainda estamos, então, no capítulo 3, em que Jesus afirma que na casa do nosso Pai existem muitas moradas. E nós já falamos dos mundos superiores, comentamos dos mundos superiores, comentamos dos mundos inferiores, e estamos dando continuidade a esse capítulo. E hoje nós vamos comentar do item 13 e 14 do capítulo 3, mundos de expiações e provas, que é onde nós estamos, um dos mundos de expiação e provas, expiações e provas, é onde nós estamos reencarnados, que é a Terra. A Terra é um dos mundos inferiores e que é de muito provas e expiações, porque Deus cria espíritos incessantemente. Então, cria simples ignorantes e habitam, na primeira vez, os mundos primitivos. Depois, então, a vontade, pelo esforço, que já galgou uma certa evolução, a sua inteligência já passou um pouco mais com os problemas inerentes onde o espírito encarna, ele vai aprendendo. E muitas vezes ele comete faltas, né, pela simples ignorância, então vai desenvolvendo. É onde ele passa, através do esforço, ele passa um degrau acima, mundos de provas e expiações. Então nós vamos dar continuidade uma mensagem de Santo Agostinho, que comenta sobre esse mundo de provas e expiações, que é um dos planetas de provas e expiações, é a Terra, né? Então vamos lá, Santo Agostinho falando. Que vos direi dos mundos de expiação, que vós já não sabais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? É a pergunta que ele fez, né? Porque nós habitamos, então nós já sabemos como que é esse mundo de prova e expiação, principalmente quem já viveu bastante tempo, como eu, 74 anos, já vi bastante desse mundo de provas e expiações, né? O que nós passamos, as dores que nós passamos, as raivas que passamos, as iras que passamos, não é? Os desapontos que passamos, os tombos que muitas vezes, por ganância, a gente leva dos outros, a incompreensão, a injustiça, não é? Então nós já sabemos como que é, né? Principalmente os mais velhos sabem como que é o nosso planeta de prova e expiação, que é a Terra, né? Então, o que vos direi do mundo de expiação, que vós já não sabais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande mundo de seus habitantes, a superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo. A Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram do mundo de primitivo para o mundo de expiação, né? Então, que vos direi dos mundos de expiação,
que vós já não sabais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais, é o mundo de prova e expiação na terra. A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, né? A Terra, que é um dos planetas de prova e expiação, não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. O mundo primitivo é a primeira encarnação dos espíritos que Deus cria. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso. Né? A inteligência que possui os encarnados, reencarnados no planeta de prova e expiação, né? Já prova que já teve outras experiências no mundos primitivos onde encarnou a primeira vez. Né? As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso. Mas também os vícios numerosos, né? Mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande perfeição moral. É criado simples e ignorante. Depois o espírito vai tendo o livre-arbítrio e o que o planeta, o mundo oferece, ele vai adquirindo vícios. Né? E aí, então, é onde já começa as provas mediante os vícios que ele obtém. Já vai sentindo o próprio corpo. Né? Então, é o que fala, ó, vamos ver. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso. Mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande perfeição moral. Os vícios são indícios de uma grande perfeição moral. Por isso, Deus colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas. Então, sai do mundo primitivo, onde já adquiriu alguns vícios, né? A primeira encarnação, e aí ele já passa pelas provas e expiações para, através da obediência e da resignação, ele vai crescendo, senão ele repete de ano. Né? São indícios de uma grande perfeição moral, os vícios. Né? Por isso Deus colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Então, como nós falamos bastante já do mundo inferior, do mundo superior, o mundo de provas e expiações, expiações e provas, provas e expiações, é o mundo inferior. Né? Ele veio, encarnou no planeta com livre-arbítrio, no planeta primitivo, aí ele passa, porque já adquiriu alguma experiência, Deus dá a oportunidade de ele encarnar num planeta de prova e expiação, já um pouco mais avançado, mas que, de acordo com os vícios,
vai passar pelas provas e expiações por todas as consequências daqueles vícios que ele já veio, não é? Do mundo primitivo, e agora aumenta as provas e expiações para ele crescer e chegar a uma hora de passar para um mundo mais feliz, não é? Para expiarem suas faltas pelo trabalho penoso, pelas misérias da vida, porque não é fácil a luta pela vida, não é? Até que tenham o mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância. Tá? Então, nem todos os espíritos que foram criados simples e ignorantes e que habitaram no mundo primitivo, nem todos ficaram viciosos, né? Mas, mesmo assim, eles vão para o mundo de prova e expiação para aprender com as dificuldades da vida, crescer, né? Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. São enviados, do mundo primitivo, enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação, e se desenvolve ao contato de espíritos mais avançados, né? Então, Deus cria os espíritos simples e ignorantes. Então, encarna no mundo primitivo e aí começa a desenvolver. Muitas vezes adquirem vícios pelo livre-arbítrio, adquirem prazeres mundanos e que causa prejuízo aos seus semelhantes, né? Desenvolve a ambição, a vaidade, o orgulho, né? Então, esses são enviados para o planeta de prova e expiação para, justamente com essas provas e expiações e mais dolorida vida, através de busca, de luta pela própria sobrevivência. Então, o mundo de prova e expiação, se ele não for desobediente e não for resignado, se ele não for obediente, se ele não for obediente e resignado com essas provas, não tiver raiva, não tiver inconformação da vida com que ele encarnou, né? Ele então passa no teste. Já está apto para um mundo mais feliz, né? Agora, nem todos, é o que está falando aqui, nem todos espíritos criados simples e ignorantes vêm para um mundo de prova e expiação que tenha expiação. Não tem expiação. Mas ele vem no mundo de prova e expiação, onde já tem espíritos mais inteligentes, mais evoluídos, e que eles vão aprender com esses mais inteligentes, que é o grupo dos selvagens, dos indígenas,
né? Então ele fala, ó, entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolve ao contato de espíritos mais avançados. Vem em seguida as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos. Então, tem os selvagens, depois já vem as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas na Terra. Já são semi-civilizados. As raças indígenas têm o selvagem, depois vem as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram, pouco a pouco, depois de longos períodos seculares. Cresceram pouco a pouco, depois de períodos seculares, mais de 100 anos. Reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Né? Depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Vocês vejam que hoje muitos índios, né, já estudam, fazem faculdade, se formam, não é? Então vale a pena a gente ler, né, que nem todos os espíritos enviados para o planeta de prova e expiação, o mundo inferior, né, e de prova e expiação, são enviados para expiações. Vão ter provas, mas não são, eles são enviados para expiações, provas e expiações. Né? Porque no ponto primitivo, eles adquiriram vícios pelo livre-arbítrio. Né? Já tem que ressarcir dívidas por burlar a lei divina. Né? Então, mas tem alguns que são enviados para o mundo de prova e expiação, onde já tem espíritos um pouco mais avançados na inteligência. Então, Deus envia as raças semi-civilizadas, né? Os selvagens, as raças semi-civilizadas, para, em contato com pessoas mais avançadas em conhecimentos, para desenvolver, aprender com esses de inteligência mais avançadas. E se eles seguirem um procedimento de vida contendo os vícios, contendo orgulho, contendo vaidade, contendo as ambições, ele já vai subindo de escala. Né? Então é o que fala aqui. Ó, entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação. Vieram para se educar, é uma escola. E se desenvolve ao contato de espíritos mais avançados. Precisa desse menos com conhecimento, com mais conhecimento para poder crescer.
através da vontade e do esforço. Vem em seguida as raças semicivilizadas, né? Vem o selvagem, vem depois, em seguida, vem as raças semicivilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual. Depois de longos períodos seculares, raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares. Num planeta de prova e expiação, num planeta inferior. Né? Porque o mundo primitivo também é um mundo inferior. Né? E das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual. Isso que chama atenção, ó, depois de longos períodos seculares, séculos, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Então, gente, nós vamos parando por aqui da leitura e nós vamos concluindo. Que é 13 e 14. Amanhã nós vamos continuar falando sobre os espíritos em expiação, não é? Que eles também vêm para um planeta de provas e expiações, vêm do mundo primitivo. Mas por quê? Porque eles já têm contas a acertar. Porque expiação é ressarcimento de dívida, pagamentos de dívidas do passado. Então, vocês vejam que aos pouquinhos nós vamos entendendo essa escala evolutiva. Então, há necessidade realmente de nós estudarmos. A leitura é muito boa. Então, primeiro nós lemos o Evangelho. Quem segue outras religiões tem o Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus. Agora, a doutrina espírita trata-se da doutrina cristã, doutrina de Jesus, e também é o Consolador prometido por Jesus, falando sobre a vida futura, falando sobre essas várias moradas, ver os espíritos relatarem essas diversas moradas, tanto no plano espiritual, que Kardec denomina erraticidade, que é o período em que o espírito desencarnado, sem o corpo de carne, fica na erraticidade, esperando uma nova reencarnação em um determinado mundo. Fica aguardando. E aí ele reencarna nesses mundos superiores aos inferiores. E hoje nós vimos, né, que os espíritos no mundo inferior e que está na categoria de mundo de provas e expiações, eles vêm de onde a primeira encarnação é o mundo primitivo, que Deus cria, simples e ignorantes. Aí eles vão viver pelo livre-arbítrio
eles conseguem, através dos vícios, da vida boa, da porta larga, ele burla as leis divinas, pela briga com os irmãos, pela ambição de um querer mais que o outro, que é uma imperfeição do espírito. Então ele é enviado para um mundo de prova e expiação para sofrer as dores daquilo que ele cometeu no passado. Né? Agora, tem alguns do mundo primitivo que vêm para o mundo de prova e expiação, mas justamente para eles não terem expiação, se deram bem no mundo primitivo, não cometeram tantos vícios. Então, eles vêm como o caso das raças semi-civilizadas e dos selvagens, que aí, em contato com espíritos mais avançados, eles vão aprender no mundo de prova e expiação. Então, devagarinho, nós vamos estudando o Evangelho, vamos tomando esses conhecimentos, depois em casa nós vamos refletir. Vocês têm o livrinho aí na mão, leiam novamente, procure tirar as próprias conclusões. Nós estamos estudando literalmente o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Tá ok? Então, vamos parando por aqui. Amanhã nós vamos comentar sobre os mundos de expiações. Tá ok? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus. E amanhã estaremos continuando o nosso bate-papo em torno do estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus e vamos encerrando esse nosso trabalhinho de hoje, fazendo as nossas vibrações para o mundo, para que haja mais amor, união, fraternidade, solidariedade e compreensão de uns para com os outros, até que o ponto-chave seja amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus fala-nos, amai-vos uns aos outros. A lei do amor. Ok? Então, fiquem com Deus. Obrigado, Jesus, por mais esse nosso bate-papo. Obrigado a todos, espíritos encarnados, espíritos desencarnados. E amanhã estaremos aqui novamente para esse bate-papo fraterno, afetuoso, carinhoso. Tá ok? Fiquem com Deus e até amanhã. Muito obrigado pela atenção.